Bem-vindos a mais uma edição da Sintonia Semanal no Kabbalah Cast. Hoje nós vamos falar de uma porção muito importante chamada Bechalar. É a porção que contém o milagre da abertura do Mar Vermelho, que é o fim do processo do êxodo, da saída da escravidão do Egito, porque na porção de Bó, na semana passada, os israelitas saíram da escravidão do Egito depois da 10ª praga, mas agora estão sendo perseguidos pelos seus perseguidores, pelo exército egípcio. E na porção dessa semana acontece o milagre da abertura do Mar Vermelho. Os israelitas passam pelo Mar Vermelho em terra seca e depois o mar se fecha em cima dos egípcios e eles veem que agora eles de fato estão livres, de fato eles agora podem seguir o seu caminho sem uma perseguição por trás. Então agora vem a verdadeira liberdade. Então a gente pode receber essa semana uma energia de libertação do caos, de libertação da escuridão. E a gente sabe que a causa do caos e da escuridão na nossa vida é o nosso próprio ego, os nossos próprios desejos mesquinhos e egoístas, a nossa própria reatividade. A gente pode se livrar no nível da causa do caos na nossa vida através do estudo dessa porção e através da energia dessa semana. E a gente sabe especificamente sobre a história da abertura do Mar Vermelho, que quando os israelitas se viram encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, o que eles fizeram? Começaram a reclamar com Moisés e falaram: Moisés, por que você nos trouxe para morrer no deserto? Por acaso os cemitérios do Egito já estavam lotados? Faz alguma coisa, Moisés, reza para Deus. Aí Moisés rezou para Deus, e o que respondeu Deus quando Moisés rezou? Matitzak Elai, por que clamas a mim? Daber ao Bnei Israel veissal, diga aos filhos de Israel que partam. Então, Moisés e os israelitas estavam numa situação de apuros, precisando de socorro, pediram socorro para Deus. O que Deus respondeu? Meu amigo, se vira. O que Deus quer responder quer ensinar com essa resposta? O Criador não quer nos ajudar? Claro que o Criador quer nos ajudar, mas nós estamos nesse mundo para sermos co-criadores. Nós temos que fazer a nossa parte para criar os milagres na nossa vida. Nós temos que ser co-criadores. A luz está sempre disponível e a luz pode fazer qualquer coisa, a luz infinita pode fazer qualquer coisa, mas nós estamos nesse mundo para ser co-criadores e ativar a luz através da nossa atitude proativa. E a gente sabe que teve um homem chamado Nachshon ben Aminadav, o líder da tribo de Eudá, o líder da tribo de Judá, que ele injetou certeza e ele entrou dentro d'água. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele injetou certeza e falou: não é possível que depois de tudo que eu passei, eu agora vou literalmente morrer na praia. E ele injetou certeza e ele entrou dentro d'água, e ele foi andando dentro d'água e chegou num ponto que se ele continuasse, ele ia acabar se afogando. E ele deu um passo a mais e é aí que o mar se abriu. E a gente sabe que o Mar Vermelho, na verdade, em hebraico se chama Yam Suf, é o mar do fim. O Mar Vermelho representa qualquer situação de fim, qualquer limitação na nossa vida. E para a gente abrir o nosso Mar Vermelho, cada um de nós, a gente tem que injetar certeza e pular dentro d'água e fazer a nossa parte. E através de fazer a nossa parte, a gente ativa a luz que está disponível, a gente ativa a luz que está presente. Então é uma semana que a gente pode conectar com essa força da certeza absoluta de que o Criador está sempre aqui presente. Eu tenho que saber também que o lado negativo também está sempre aqui presente, criando adversidades, criando desafios. Mas eu tenho que saber que a luz é mais forte. Um pouquinho de luz elimina a escuridão. Pensa, se você acender uma vela numa sala escura, aquela vela ilumina a escuridão. Mas se você trouxer uma caixinha de escuridão para uma sala iluminada, a luz ganha. A luz, na verdade, sempre ganha. A luz é a verdadeira realidade. A luz é mais forte. A luz ganha. Eu tenho que injetar certeza significa saber que a luz está sempre presente. Injetar certeza não quer dizer que necessariamente o que eu quero vai acontecer. Vai acontecer o que eu preciso. A luz não nos dá o que a gente quer. A luz nos dá o que a gente precisa. Mas a luz está do nosso lado. A luz está conosco. E eu queria contar uma história que o Zohar dessa semana começa falando dessa história. E é uma história do profeta Elisha, também chamado Eliseu, e da uma mulher shunamita. E a história é que esse profeta Elisha, ele é o aluno do profeta Elias, o discípulo do profeta Elias e sucessor do profeta Elias. Elisha, ele se chama. O profeta Elisha, toda vez que passava por esse lugar chamado Shunam, ele ficava hospedado na casa dessa mulher e do marido dela. E ao ponto que ela resolveu construir
um quartinho para o profeta, que ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesinha e uma lâmpada para o profeta poder ficar na casa dela, ficar hospedado no seu próprio quarto quando ele passasse por aqueles lugares. Então ela sempre oferecia hospitalidade para o profeta. E o profeta era muito grato a ela. E uma vez o profeta falou para ela no final da estadia dele: me peça alguma coisa, eu sou um profeta, eu posso rezar para Deus por você, o que você precisa? E ela falou: profeta, eu não preciso de nada, tá tranquilo, a minha vida tá ótima. Aí o profeta tinha um ajudante chamado Gehazi. E o Gehazi falou para ele: olha, esse casal não tem filhos ainda, você podia rezar para eles terem filhos. Aí ele falou: assim vai ser, daqui a um ano vocês vão ter um filho. Aí ela falou: profeta, não estou te pedindo nada, não brinca comigo, eu não estou pedindo nada, eu só quero que você fique hospedado na minha casa. E ele falou: não, assim vai ser, vocês vão ser abençoados e vocês vão ter um filho. E ela de fato engravidou, e o casal teve um filho, e os anos foram se passando, e a criança foi crescendo, e um dia a criança estava no campo com o pai e começou a passar mal. E o pai levou a criança de volta para casa, entregou para a mãe cuidar, porque a criança estava passando mal, e o pai voltou para o campo. Aí a criança foi piorando, e a criança deixou esse mundo, o menino faleceu. A mãe levou a criança, o corpo, para o quarto do profeta e colocou a criança em cima da cama do profeta. E ela voltou, e o marido dela estava em casa, e ela falou: eu estou indo visitar o profeta. E o marido falou: mas por que você está indo visitar o profeta? Hoje não é a véspera da lua nova, nem é a lua nova, nem é Shabat, não é nenhum dia que tem alguma energia especial, que eram os dias que normalmente ela visitava o profeta. Por que você está indo visitar o profeta? E ela simplesmente não respondeu nada e foi visitar o profeta. E ela chegou no profeta e falou: mestre, eu não pedi para o senhor me dar filhos, eu não pedi nada, e agora meu filho deixa esse mundo, meu filho faleceu, isso é um absurdo, o senhor tem que vir na minha casa e ressuscitar meu filho. Aí o profeta falou: tá bom. Ele chamou o ajudante dele, Gehazi, e deu seu bastão para o ajudante Gehazi. Para quem quiser depois ler, essa história está no livro de Reis 2. Tem 2 livros de Reis, 2 livros bíblicos de Reis, está no livro de Reis 2, se não me engano, no capítulo 4. O profeta deu o seu bastão para o seu ajudante Gehazi e falou: olha, você vai com essa mulher até a casa dela, encosta o meu bastão, encosta o meu cajado na cabeça da criança e a criança vai voltar. Mas no caminho, você não pode contar para ninguém. Não conta para ninguém o que você está indo fazer. Ok, eles foram, e no caminho o Gehazi contou para várias pessoas o que ele estava indo fazer. Olha, estou indo com o cajado do profeta para ressuscitar uma criança. E aí ele chegou na casa da mulher, botou o cajado na cabeça da criança e não funcionou. A criança não voltou à vida. Aí a mulher voltou para o profeta mais uma vez e falou: profeta, não funcionou, o seu ajudante contou para todo mundo o que ele ia fazer, ele não ficou calado. Vai lá na minha casa e ressuscita o meu filho. Aí dessa vez o próprio profeta foi com ela para casa, entrou no seu quartinho, viu o corpo da criança e ele deitou em cima do corpo da criança e juntou a sua boca com a boca da criança e ele soprava na boca da criança e ele falava algumas orações e dava voltas em volta do corpo e depois de um tempo a criança voltou à vida, a criança ressuscitou e essa criança se tornou também um grande profeta, o profeta Habacuc. E esse profeta Habacuc, quando era criança, ele foi ressuscitado da morte, e tem toda uma história do Zohar, que inicialmente ele tinha uma alma feminina, e que nessa hora da ressurreição, o profeta Elisha conseguiu puxar uma alma masculina para preencher aquele corpo e se somar à alma que já estava ali, e assim que ele pôde ressuscitar. Mas o fato é que o profeta conseguiu fazer um grande milagre, ressuscitar a criança da morte. E aí a gente tem algumas perguntas. Primeira pergunta: por que essa mulher, quando saiu de casa para visitar o profeta, não contou para o marido o que tinha acontecido? A coisa mais séria do mundo tinha acontecido, o filho dele tinha acabado de falecer. Como é que ela não conta para o marido que isso aconteceu? E a próxima pergunta, cuja resposta é a mesma: por que o Gehazi, o ajudante, não podia contar para ninguém no caminho o que ele estava indo fazer? E a resposta é que a mulher shunamita tinha certeza absoluta de que o profeta tinha o poder de ressuscitar o seu filho.
Ela era uma mulher de total fé e ela tinha certeza absoluta, confiança total de que o profeta tinha o poder de tornar o aparentemente irreversível reversível, reverter a própria morte. Já o marido dela não era um homem de tanta fé. Ele bem que queria que isso acontecesse, ele queria, claro, qualquer pai quer do fundo do coração que isso aconteça, mas no fundo ele tinha dúvida, ele teria dúvida se ela contasse para ele de que isso era possível. E essa dúvida ia bloquear o milagre. E é pelo mesmo motivo que Gehazi não podia contar para as pessoas o que ele estava vindo fazer, porque imagina que todas as pessoas no caminho fossem pessoas de bem, que quisessem o bem deles e que iam torcer para a criança ressuscitar, que iam torcer para dar tudo certo, mas no fundo, a maioria das pessoas tem sérias dúvidas de que isso é possível, de que é possível reverter a morte, de que é possível reverter o fim. E essa dúvida ia bloquear o milagre. Então a lição para nós é: você tem o poder da mente sobre a matéria, você tem o poder de criar milagres, mas para isso você tem que ter certeza absoluta. Como eu falo, injeta certeza e pula dentro d'água. Quando você injeta certeza que a luz está presente, que a luz está do teu lado e que o milagre vai acontecer, e esteja aberto para o milagre ser o que você precisa, não necessariamente o que você quer, mas aquilo que você precisa. Saiba que a luz está sempre presente, injeta certeza, faz a tua parte, o milagre vai acontecer. Desejo uma boa semana para todos nós e aproveito para falar, inscreva-se no meu canal, clica no curtir, deixa aqui seu comentário. E eu quero dizer, para quem me ouve aqui, essas aulinhas que são dadas de uma forma mais desorganizada, baseada na porção semanal, eu tenho um curso de Cabala online, que aqui embaixo tem no comentário, tem o link. Eu tenho um curso de Cabala online, que é um curso completo, estruturado, para você fazer online e entender o básico da Cabala e entender ferramentas transformadoras para você ter uma mudança positiva na sua vida. Então, quem quiser, clica aqui embaixo, conheça meu curso de Cabala. Eu tenho certeza que, assim como ajudou muitas pessoas, vai te ajudar também. Inclusive, quem já foi ajudado pelo curso de Cabala, por favor, deixa o comentário aqui embaixo, assim você está compartilhando e você tá encorajando outras pessoas também a melhorarem a sua vida através dessa sabedoria tão poderosa. Uma boa semana para todos nós e até a próxima.